todos os itens que estão prontos e que não têm mais utilidade para uma família, para uma pessoa, eles precisam encontrar suas novas histórias, né? Então, independe de onde seja, de qual origem seja, do quão sofisticado seja, tudo é bem-vindo na Peça Rara. O nosso objetivo com o Peça Rara é realmente darmos oportunidade de reuso para tudo que esteja pronto no mundo e em bom estado, né, de conservação. Muitas histórias inspiradoras já passaram por aqui pelos estúdios do UOL Líderes, mas essa que você vai conhecer agora com certeza vai fazer muita gente se identificar. Uma menina lá no Distrito Federal brincava de lojinha com as bijuterias da madrinha. Essa menina cresceu, casou-se, teve filhos e vendia roupas e outras peças usadas durante a faculdade para ajudar no orçamento de casa. A cada venda, uma peça rara seguia para um novo dono, dando força à economia circular aqui no país. Peça Rara tornou-se o nome do negócio, que elevou o brechó à categoria de boutique e está em mais de 250 lojas franqueadas em todo o país. O UOL Líderes hoje tem a honra de conversar, de trazer aqui a Bruna Vasconi, CEO da Peça Rara. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço, Lu, o convite. Estou emocionada e empolgada para esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Bom, a gente vai conversar sobre a sua história ao longo dessa entrevista, mas antes queria saber sobre o consumidor, né? Qual é a vantagem econômica do consumidor procurar uma loja Peça Rara? Olha, nós temos eu costumo dizer que um universo de possibilidades dentro de cada loja Peça Rara, porque nós temos todas as categorias dentro das nossas lojas, artigos femininos, masculinos, infantis e para casa e decoração, sempre com uma curadoria e com um olhar muito atentos, né, das equipes que recebem esses itens, para que eles encontrem, né, seus novos donos, seus novos lares. A avaliação que a gente faz é individual para cada peça. A gente costuma dizer que cada peça é uma peça rara, independente do quanto ela seja mais simples ou mais sofisticada, ou seja, nós temos artigos para todos os bolsos, para todas as pessoas, para todas as necessidades. Então, assim, o consumidor de peça rara, ele independente do quanto ele já seja habituado a comprar peças de segunda mão, ele com certeza vai encontrar excelentes oportunidades ao visitar as nossas lojas. E o desconto é de quanto? Quanto que ele economiza ao invés de comprar uma peça nova? No geral, a gente costuma dizer que as peças são avaliadas em 30% do valor original. Então, por exemplo, uma peça que custaria R$100, no Peça Rara ela vai custar por volta de 30. Isso pode variar, obviamente, de acordo com o item, com a especificidade do item, de acordo com a originalidade dele, o quanto ele é especial, o quanto é um item que chega para a gente com mais facilidade, o quanto ele demora a chegar. Então, existe uma variável em função disso, né? Mas, no geral, a economia é bem significativa. E qual é o perfil desse consumidor? Olha, Lu, ao longo desses anos, né, a gente completa 18 anos agora no próximo ano, eu costumo dizer que eu vi esse consumidor se transformar em função, obviamente, da nossa contribuição como Peça Rara nesse mercado e da movimentação, né, da economia, onde outras marcas também surgiram, onde as pessoas passaram a olhar com outros olhos os itens pessoais já usados, né? Quando eu comecei, eu sentia muito preconceito das pessoas ao, né, comprarem ou ao hesitarem em comprar uma peça de segunda mão. Por que não, né? Se a gente compra imóvel, se a gente compra carro, o item pessoal, as pessoas tinham mais resistência. E ao longo desses anos, desses 18 anos, isso foi mudando, assim. E muito em função da maneira como a gente fez o Peça Rara, né? As nossas lojas são amplas, são organizadas, são cheirosas. E isso fez com que as pessoas passassem a olhar com outros olhos mesmo. E até a desejar peças raras, peças únicas, que anteriormente muitas vezes a gente ouvia
alguma resistência e algum preconceito. Você então, hoje está de peça rara? Essa peça rara eu comprei na nossa última inauguração sábado, nossa loja do Sudoeste que inaugurou em Brasília. Essa calça certamente é de alguma peça rara. Como é uma calça jeans, eu não me lembro exatamente de qual é. E aqui é peça rara Moema, aqui de São Paulo. Eu vou ouvi dizer que a sua casa também, né? Toda a minha casa. Para te ser muito sincera, só não são itens de peça rara a minha cama e a cama da minha filha. E adoro, assim, acho super interessante, porque as pessoas entram na minha casa e falam, não, mas não é possível que isso é peça rara. Eu falo, é peça rara. O nosso objetivo com o peça rara é realmente darmos oportunidade de reuso para tudo que esteja pronto no mundo e em bom estado, né, de conservação. Agora, Bruno, e o fornecedor, hein? Aquele que vai lá, leva sua roupa, outros objetos e depois ele pode acompanhar por um aplicativo, né? Como é que está a venda em diferentes unidades, peça rara, como é que é isso? Sim, os nossos fornecedores são os nossos principais parceiros, né? Até porque, no nosso caso, especificamente, a gente trabalha em consignação. Eu entendi, na época que montei minha primeira loja, que a consignação seria uma forma mais justa e mais coerente, mais correta, talvez. Não que os brechós convencionais que comprem estejam fazendo nada que não seja ok, enfim, né? Cada um com o seu modo. Mas eu tinha essa premissa de que eu precisava avaliar cada item, que eu precisava olhar para cada peça e dar um valor para ela, determinar o quanto ela valia em função do que ela era, do estado de conservação em que ela estava. Em contrapartida, as pessoas precisavam confiar na gente, né? Porque quando abrimos, nem contrato de consignação a gente tinha. Era um contrato verbal de consignação, onde a gente se comprometia a cuidar daqueles itens e repassar o valor devido do fornecedor no mês seguinte. Obviamente, ao longo dos anos, as coisas foram se profissionalizando e hoje, obviamente, a gente tem um contrato de consignação, enfim. Os nossos fornecedores são tudo, né? Pra gente, assim. E, Bruna, uma coisa super interessante que eu vi na pesquisa sobre peça rara é sobre, obviamente, a sustentabilidade, que é o ponto central do negócio. Sim. Mas aquele conceito do brechó chique, em que a marca importa muito, isso não vale para vocês. Sim, é como eu te disse, todos os itens que estão prontos e que não têm mais utilidade para uma família, para uma pessoa, eles precisam encontrar suas novas histórias, né? Então, independe de onde seja, de qual origem seja, do quão sofisticado seja, tudo é bem-vindo na peça rara. Então, realmente, assim, o que importa para a gente é darmos novos destinos e utilidade para tudo que a gente recebe através das nossas lojas. Em se tratando de roupa, quando você deixa de comprar uma nova, você evita um impacto enorme no meio ambiente, né? A questão da quantidade de água que se utiliza para a produção, por exemplo, de um jeans, são litros e mais litros de água que a gente acaba desperdiçando. Eu costumo dizer que antes de ir a uma loja comprar uma calça jeans nova, vamos tentar encontrar uma calça jeans já usada de segunda mão numa loja, porque com isso provavelmente a gente vai evitar que uma nova calça jeans seja produzida nos próximos meses, né? E uma coisa interessante, Lu, a respeito disso também, é que ao longo desse tempo, e até hoje, na verdade, a sustentabilidade, embora ela esteja intrínseca assim, nesse tema, nesse trabalho que a gente faz, algumas pessoas compram por esse motivo de fato, porque são pessoas realmente defensoras desse tema, engajadas e preocupadas com a causa, mas no geral ainda temos isso como pano de fundo, né? As pessoas realmente procuram oportunidades e procuram a economia de estar comprando um item mais em conta. Tanto é que a gente usa o tema sustentabilidade com muita parcimônia, assim. A gente não usa como um slogan ou como algo assim que a gente levante a bandeira e se aproprie disso, porque a gente sabe que ainda temos um caminho longo a ser desbravado, onde as pessoas vão realmente se conscientizar de que comprando item usado
ela vai estar contribuindo para a economia de água, ela vai estar contribuindo para essa questão da poluição, enfim. Então, já fizemos bastante, mas temos muito trabalho ainda, porque apropriar-se desse tema requer ainda bastante trabalho, sabe? E, Bruna, uma preocupação de vocês também foi com embalagem, né? Com as sacolas Sim. retornáveis, não foi? Foi um processo também, na verdade. Enquanto éramos 7 lojas e uma franquia, isso já há alguns anos, ainda usávamos, algo que me incomodava muito. Criamos as sacolas retornáveis, que são as sacolas que a gente empresta para o nosso cliente levar para casa os itens que ele adquiriu e ele devolve a sacola para a gente. E as ecobags, que nós temos as nossas e incentivamos que o cliente, o fornecedor, traga qualquer uma que ele tenha em casa, né? Justamente para que a gente não utilize de sacolas plásticas. Joia. Agora vamos falar com os franqueados? Sim. Pergunta sobre a franquia Peça Rara, né? Qual o capital necessário para abrir uma unidade? Por volta de 400 mil, a nossa unidade convencional, que é uma unidade que tem ali por volta de 300 metros. Isso, obviamente, vai variar em função do grau de intervenção que a gente vai precisar fazer no imóvel locado para uma nova peça rara. A gente tem lojas de 250 a 900 metros quadrados, então, obviamente, em função disso, a gente vai variar. Mas, em média, são 400 mil para uma loja de aproximadamente 300 metros. E a gente tem um modelo também de loja menor, que são as lojas pockets, que a gente chama, que são lojas de até 120, 130 metros, onde o investimento cai para até, no máximo, 200 mil reais. E quando acontece o break-even? Então, nós temos uma informação que, obviamente, a gente precisa passar com bastante segurança, né, para os novos franqueados que entram, onde 24 meses é o tempo em que o retorno começa a acontecer. Mas nós temos, obviamente, em função da facilidade que nos é dada através da consignação, por exemplo, onde a gente não impacta capital em estoque, unidades que acabam retornando esse valor bem antes desse prazo, sabe? É impressionante como algumas unidades em algumas cidades, em alguns estados, inauguram e em 6 meses o franqueado nos procura querendo inaugurar a segunda unidade, haja vista o sucesso, né, do qual ele já desfruta e o retorno do capital que ele investiu. Agora a chegada do Semenzato. Como é que é a chegada de um padrinho como ele? Adoro contar também que meu irmão, a nossa empresa é uma empresa familiar, né, fundada por mim, minha mãe, depois veio meu pai, meus 2 irmãos, meu marido. E o Gustavo, meu irmão, sempre dizia assim, ele muito fã do programa Shark Tank, né? Bru, a gente precisa fazer a nossa inscrição, a gente precisa mandar e-mail para o programa, quem sabe a gente recebe, né, um investimento e tal. E eu segurando, eu dizia que não, que a gente não estava pronto, que faltava isso, faltava aquilo. Para nossa surpresa, a gente estava fazendo a reforma da nossa primeira unidade e recebi um telefonema. Achei estranho, porque era uma pessoa falando que fazia parte de um grupo de investimentos de São Paulo, e logo no início ele falou, na verdade eu quero me apresentar, eu faço parte, eu tô aqui representando a SMZTO, do José Carlos Semenzato. Quando ele falou isso, meu irmão parecia que ia ter um treco, assim, né? Porque, tipo, eu falei que a gente tinha que ligar no Shark Tank, mandar e-mail. Para nossa surpresa, segundo o Pedro, né, que estava no telefone comigo, eles já acompanhavam o nosso trabalho há mais de 1 ano, já haviam conversado com muitas pessoas, já tinham feito todo o dever de casa, né, entendendo ali o que a gente estava fazendo, a diferença do nosso trabalho nesse segmento, e nos propuseram, né, esse investimento, essa parceria. Isso, na verdade, foi início de março, primeira semana de março de 2020. Alguns dias depois tivemos ali a intercorrência, né, do lockdown, da pandemia. Fiquei arrasada por alguns poucos dias, pensando, poxa, agora que encontraram a gente, né, precisava ser nesse momento. Mas logo na sequência, quando as coisas começaram a ficar um pouco menos, assim, preocupantes, as pessoas passaram a
a conversar e fazer as reuniões online. A gente fez várias reuniões ao longo do semestre. E em julho de 2020, eles foram até Brasília, conheceram o nosso projeto, continuamos a conversa e início de 21 eles se tornaram nossos sócios. Que legal, hein? Agora, Bruna, no marketing, vocês chamaram a Débora Seco como embaixadora, como sócia. Na verdade, quando a SMZTO investiu na Peça Rara, né, em 2021, numa das primeiras, acho que foi na primeira conversa que a gente teve com o Semenzato, ele me olhou e falou, olha, você fundadora, eu como uma referência que sou, né, nesse mercado do franchising, a gente precisa de uma terceira pessoa que venha para abrir portas. No início de 2022, ele veio com o nome da Débora, em função de uma pessoa que ambos conheciam. E o que eu achei muito interessante na época, embora a gente estivesse ali aprendendo a nos relacionar novamente pós-pandemia, né, e muita gente com receio ainda de viagens, de contato e fazendo as reuniões online, ela quis um encontro, assim, ela quis que a gente pudesse falar pessoalmente. Mas foi um papo, assim, muito legal, onde ela, assim, demonstrou muito interesse e ressaltou, né, a nossa importância para ela também. Onde ela nos falou, eu sei que vocês querem de mim algo que eu tenho como atriz reconhecida, 35 anos de Globo e tal, mas vocês não imaginam o interesse que eu tenho em contribuir para o negócio de vocês, porque o negócio de vocês vai contribuir também para a minha imagem, para a minha vida. Então, assim, foi um papo muito sincero, foi uma conversa muito interessante, onde ela nos convenceu, né, de que ela seria a pessoa que nos ajudaria a dar os próximos passos. E ao longo desse tempo, ela realmente tem se comportado cada vez mais como sócia. Ela realmente está comprometida com a causa, ela realmente está dedicada a transformar a moda circular no país, assim, sabe? E qual foi o impacto dessa chegada dela ao negócio? Olha, impressionante como um nome reconhecido faz uma diferença. A partir do momento que a gente começou a usar a imagem dela para a expansão, né, para o projeto de expansão, para a venda, né, de novas franquias, os holofotes se viraram para a gente, assim, de uma outra forma, né? O brechó da Débora Seco, o brechó da Débora Seco. Então, assim, quando se fala, eu adoro fazer isso, eu estou no mercado, eu estou na padaria, eu estou andando em algum lugar e sempre, obviamente, fazendo propaganda. E aí, estou conversando com alguém, conhece a Peça Rara? Aí a pessoa, não, o brechó da Débora Seco. Conheço! Então, assim, ela traz um peso e uma relevância que fizeram e estão fazendo bastante diferença para a gente na expansão. Bom, rapidamente vamos falar de finanças. Expectativa da Peça Rara é de um faturamento de 300 milhões de reais esse ano, Sim. É isso? 2024. Exato. Qual é o histórico dessa receita bruta? Dobramos praticamente, né, o faturamento do ano passado, que foi em torno de 156 milhões. Olhando um pouquinho mais para trás, quando o Semenzato chegou, por exemplo, nós éramos 7 lojas e tínhamos tido um faturamento de 15 milhões. Então, em 4 anos, em 3 anos, saímos de 15 para 150 e do ano passado para cá, dobramos esse número. E expectativa de expansão em 2025, qual é? Temos um plano de expansão. Mas temos também, principalmente, um plano de consolidação da rede. Nós já temos muitas unidades inauguradas, temos muitas já maduras e desfrutando, né, do seu investimento, mas temos unidades que precisam da atenção da franqueadora para que possam crescer. Então, queremos continuar e vamos continuar expandindo e vendendo novas unidades. O Brasil é muito grande, temos muitos municípios, principalmente agora através das lojas Pocket, né, que são as lojas menores. Então a expectativa é grande, a gente quer povoar o Brasil todo de muitas peças raras. Vamos falar de você agora? E tudo começou quando você era pequenininha, brincando com a sua madrinha. Olha, eu adoro essas memórias afetivas e tenho, assim, lembranças muito especiais. De fato, minha madrinha foi secretária executiva da USP, né? E ela
tinha colares, muitos colares de bolas coloridas. Minha brincadeira favorita, assim, do final de semana era chegar na casa dela, pegar as caixas que ela tinha dos colares, espalhar na mesa de centro da sala e ficar brincando de lojinha. E ali ela comprava os colares e recomprava, e eu embrulhava, embalava. Aos 13, 14 anos, porque queria trabalhar, sempre com esse espírito empreendedor e de vendedora, principalmente. Fui trabalhar numa banca de revistas, trabalhei 1 ano na banca de revistas e eu costumo brincar aqui, quem vendeu figurinha, balinha, cigarro, revistinha, quadrinhos, aprende a vender qualquer coisa, né? Foi uma experiência muito especial. Na sequência, fiz doces, fiz brigadeiro, fiz bolo para vender na escola. Essa mesma amiga da minha mãe da banca de revistas, que era uma mulher também empreendedora e que adorava se aventurar, me convidou numa outra ocasião, acho que no ano seguinte, para vir a São Paulo fazer compras de roupa com ela. Vim, voltamos, montei uma loja na sala da minha mãe e vendi aquelas roupas todas. Aos 17 eu conheci uma pessoa que aos 18 se tornou meu namorado e aos 19 a gente se casou. Tinha começado recentemente naquele ano a fazer faculdade de psicologia e ao longo do curso eu precisava contribuir, né, com a receita ali familiar. Então comecei na faculdade novamente a vender coisas. E paguei minha faculdade, né, com esse trabalho. Tive 2 filhos ali nesse ínterim. Tive o Davi e a Sofia, numa diferença de menos de 1 ano, os 2. Então foi uma luta, foi uma batalha. No final do meu curso de graduação de psicologia, eu me dei conta que todo aquele mailing de pessoas que compravam todas aquelas coisas comigo, que aquilo iria acabar, né, de um dia para o outro. Eu ia apresentar minha monografia, na semana seguinte eu não teria mais. Era uma renda que complementava de fato as nossas contas ali. E pensei, o que eu vou fazer, né? Me lembrei nessa ocasião, isso no segundo semestre do ano de 2006, quando eu estava prestes a me formar, me lembrei de uma Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma revista que eu adorava ler, a revista Física, onde uma mãe havia aberto uma loja na casa dela com os itens das crianças, os itens usados. Falei, eu acho que eu vou fazer alguma coisa parecida. Comecei a juntar as coisas dos meninos, falei com uma amiga, com outra amiga e abrimos uma loja de itens usados de criança, a princípio, no final do ano. As pessoas falavam, você está ficando louca, o que você está fazendo? Loja de roupa usada de criança, você está se formando psicóloga. E eu sou apaixonada pela psicologia, mas naquele momento eu sabia que o tempo que eu levaria para me especializar, estudar um pouco mais e conseguir, né, um retorno financeiro dessa minha profissão. E foi um sucesso a inauguração dessa primeira loja. Foi antes da Peça Rara, na verdade, foi uma primeira experiência que me encorajou muito a dar um passo maior. Eu tenho uma gratidão a essa minha amiga que na época acreditou, porque eu conversei com a minha mãe, com a minha família, e eles falaram, será? Coisa usada de criança, imagina, isso há 19 anos, né? Será que as pessoas vão comprar? E ali com 1 mês de loja inaugurada, um sucesso, a gente inaugurou a loja com coisas praticamente nossas, dos meus filhos, dos filhos dela e de algumas amigas. Com 1 mês a gente tinha mais de 100 pessoas fornecendo pra gente, coisas emprestadas. Na época a gente não chamava de consignação, a gente chamava de empréstimo. Me empresta suas coisas que eu vou vender e depois eu te pago. E 3 meses depois, nesse momento, obviamente, minha família super me apoiou. Inauguramos a primeira Peça Rara. E depois desses 18 anos de trabalho intenso, o que você pretende fazer? Vai sobrar um pouco de tempo para você? Então, Lu, chegou o momento, vou te contar uma coisa inédita aqui, que você merece. Obrigada. Decidimos, na verdade, eu decidi junto com a diretoria da empresa, que na verdade são minha família, né, meu irmão, minha irmã, meus pais e meu marido que gerem comigo o Peça Rara e trouxemos o Peça Rara até aqui juntos. Decidimos que a partir de 2025 vou deixar a diretoria, vou deixar o cargo de CEO, vou passar esse cargo para um profissional que obviamente
vai cuidar e vai zelar do que foi feito até aqui para que a gente possa só progredir e crescer, para que eu possa ter tempo para realizar outras coisas, para me dedicar a projetos pessoais também. Então, essa é a grande novidade. Muito São 18 anos, né? Então, é uma vida. A criança cresceu, né? Cresceu, atingiu a maioridade. Exato. Né? Parabéns pela trajetória, Bruna. Obrigada. Um privilégio nosso ouvir isso em detalhes de você. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É uma delícia contar a nossa história. Cada vez que eu conto, de certa forma, eu vivo um pouquinho de novo tudo isso. E é muito gostoso. Obrigada pela oportunidade. E inspira tantas pessoas, né? Tantos batalhadores. Fico muito feliz, muito feliz. Qual?